a todas, boa noite a todos. A satisfação é minha pelo convite, pela lembrança do convite de todas. Saúdo os alunos e alunas que estão presentes nos ouvindo. É muito bom nós verificarmos que às 19h25 de uma quarta-feira temos uma sala lotada de alunos, de jovens e professores, educadores e educadoras interessadas neste tema e presentes, marcando o seu espaço de comunicação neste que, mesmo sendo um tema em que a mídia atual, por força das circunstâncias, tem tratado com mais presença, com mais volume, é um tema que nos persegue, eu posso usar esse termo, há séculos, como bem disse a professora na sua fala inicial, porque nós estamos falando em termos de Brasil, de quase 400 anos de escravidão e pouco mais de 100 anos da falada, dita libertação através da famigerada Lei Áurea. E eu uso esses termos fortes já de início, porque nós sabemos, as professoras também sabem, e certamente os alunos já sabem, que se a Lei Áurea tivesse resolvido todas as questões étnicas, raciais e de estrutura do nosso país, nós não estaríamos no dia 17 de junho de 2020 discutindo sobre isso. Então eu faço a saudação porque todos estão interessados nesse tema. Eu acabo de sair de acompanhar, na verdade, duas outras rodadas de conversa na campanha nacional de educação sobre o tema de racismo e o combate e a formação antirracista nas escolas, e agora estava acompanhando a explanação da querida Joyce Bert em uma outra, que é autora do livro O que é Empoderamento, que é uma arquiteta e urbanista bastante conceituada nas práticas nas escritas sobre racismo e sobre empoderamento feminino, e eu estava acompanhando agora. Então, veja, eu estou falando de um dia em que nestas últimas horas e neste exato momento várias pessoas também estão dialogando sobre isso. E a minha fala inicial vai para os jovens e para os alunos que estão nos ouvindo e vendo. Eu gosto sempre de olhar os rostinhos de todo mundo. Eu sei que alguns de vocês eu conheço do trabalho que eu realizo no Tono Home, que realizei em outros momentos. Outros certamente ainda não os conheço pessoalmente. Mas a todos e todas eu quero fazer uma única pergunta. Você, enquanto reflexão, tá? Você gosta de injustiça? Pergunta forte. Você gosta de injustiça? Eu tenho certeza que, apesar de não estar conseguindo ver o rosto de todo mundo aqui, estão em 51 pessoas na sala, né? E eu sei que estão todos com os microfones desligados, assim como a professora pediu, mas se quiserem pode ligar a câmera para mim, viu? Porque eu gosto de ver os rostinhos de todo mundo. Você gosta de injustiça? Eu ouso dizer que seguramente alguém vai me dizer que não gosta. A maioria dos senhores, 100% das pessoas vão dizer que não gostam de injustiça. Eu vou fazer uma outra pergunta para os senhores e senhoras. Os senhores já viram, presenciaram ou souberam de situações de injustiça? Podem me dar sinalzinho assim, fazer assim para mim, ó. Ok, vi. Né? Alguns já estão fazendo aí. Veja, é muito comum que a gente não goste da situação de injustiça, conheça, tenha visto ou presenciado situações de injustiça. Aí eu vou para uma terceira pergunta. E me desculpem a minha abordagem bastante direta. Você se considera uma pessoa injusto ou injusta? É muito comum que nós tenhamos um descompasso entre essas três perguntas. Às vezes acontece de eu ter uma pessoa que não gosta de injustiça, que já tenha presenciado questões de injustiça e que não se considere injusto. É legítimo. Mas eu sempre falo que essa conta não fecha. Eu vou dar um outro exemplo. Alguém aqui, e aí eu estendo essa pergunta às professoras aqui presentes, às educadoras aqui presentes, quem aqui já
presenciou, viu ou obteve informação sobre uma situação de racismo no seu dia a dia? Eu posso levantar a minha mão também, né? Eu tenho aqui várias pessoas que já viram, presenciaram ou souberam de situações racistas. Infelizmente. Todos nós, né? 100% dos educadores aqui levantaram a mão e eu estou também lendo o texto aqui. Raíssa está dizendo, Cristina Naomi, Isabela, Christian da Silva, Beatriz, estou lendo os textos, tá, galera? Isso aí. Todo mundo já presenciou uma situação racista. Vou fazer, da mesma forma que fiz inicialmente, aquela pergunta. Alguém aqui se considera racista? Essa é uma pergunta que pode ser retórica, inclusive. Né? Alguém aqui, veja, o raciocínio é o mesmo. Se a gente não gosta de injustiça, se eu já presenciei situações injustas, mas eu não me considero injusto, fazendo uma estatística em uma sala com 51 pessoas, alguma coisa está diferente segundo as normas da estatística. Seria muito difícil que nós não tivéssemos aqui uma ou duas, né, pessoas que teriam esse comportamento injusto. Da mesma forma, acontece quando nós fazemos pesquisa estatística. Todo mundo já viu, ou se não todo mundo, uma grande percentagem da população, um grande percentual, já viu, já soube, já presenciou situações racistas. Mas quando perguntado, ninguém é racista. E vocês sabem me dizer por quê? Este é um fenômeno muito curioso do nosso país. Né? Eu vou aqui só ajustar a minha câmera para que eu não caia no visual de vocês. É um fenômeno muito, muito particular do nosso país. Porque para a nossa sociedade, o racismo, e eu já vou conceituar racismo para os senhores e senhoras, muito rapidamente, com permissão das professoras, o racismo ele possui uma característica que é uma série de disfarces e camuflagens que muitas vezes, embora seja até crime pelo Código Penal brasileiro, ele possui alguns disfarces na sua execução. O que muitas vezes não permite a sua identificação real e muitas pessoas com as quais já tive a oportunidade de conversar não os consideram racistas, mesmo tendo comportamentos e falas racistas. Vamos à definição, então, se vocês me permitem. Quem aqui já assistiu aquele grande seriado? Eu adoro televisão. Vocês vão me desculpar, as professoras também. A minha referência é cultura pop. Eu adoro cultura pop. Eu sou um ávido consumidor desse tipo de cultura, assim como dos livros. Quem aqui já assistiu Todo Mundo Odeia o Chris? Aquele famoso seriado Everybody Hates Chris. Todo mundo aqui já sentiu na pele quando a Rochelle vai dar umas palmadas no Chris, porque a Tônia já aprontou alguma coisa com ele. Já não viu? Todo mundo conhece a famosa frase: meu marido tem 2 empregos. Né? Todo mundo já deu risada do Chris quando aquele rapaz falou: ô, carinha que mora logo ali, me dá $1. Né? Todo mundo já conhece esses personagens de longa data. Mas o que muita gente acaba não percebendo é que toda a história que o Chris Rock, que é um grande comediante norte-americano, ele conta naquela história, que parte dela é ficcional, mas muitas das informações da ficção são baseadas na própria história dele. Essa história fala muito em quase todos os episódios, ressalvadas as diferenças da cultura norte-americana com a cultura brasileira. Ele fala sobre racismo. Ele fala de uma professora que não o enxerga como indivíduo. Ele fala sobre o Caruso, que chama ele por nomes bem curiosos, né? Todo episódio o Caruso inventa um nome novo para chamá-lo, além de agredi-lo, né? Ele fala que ele está em uma escola de branco, porque a mãe dele quis que ele fosse algo melhor, e aí ele sai do bairro dele para ir a um outro bairro, para ir a uma outra escola, para ter oportunidades. E a gente acaba não percebendo que ele está falando muito de racismo, né? De um modo bem-humorado, o que é muito comum. E eu quero utilizar o Todo Mundo Odeia o Chris, porque através do humor, ele acaba explicitando as diferenças que existem
muito fortes entre alguns conceitos ali. Quando a gente pensa em racismo no Brasil, a gente claramente começa a pensar em discriminação. A discriminação é quando eu tenho algo dentro de mim, um conceito, uma ideia, e a esta ideia e a este conceito nós chamamos de preconceito. E dentro de mim eu tenho um conceito que aquela pessoa não é boa. Conviver com aquele rapaz não é legal. E aí eu acho, sem muita base, sem nenhum tipo de argumento racional, que não é bom conviver com um japonês. Eu acho que japonês não é da hora. Eu acho que talvez conviver com ucranianos não seja uma boa ideia. É uma ideia minha, mas não quer dizer que seja embasado em nenhum tipo de raciocínio científico embasado adequadamente. É somente uma ideia minha. Por exemplo, eu posso dizer que talvez não seja uma boa ideia conviver com professores ou professoras. Algumas pessoas hoje até acham isso. Pensou que perigo você abrir sua mente convivendo com professores e professoras? Algumas pessoas acham que não é uma boa ideia você ler livros. É um conceito seu. Mas se você não teve nenhuma experiência naquele sentido, talvez nós não estejamos falando de um conceito, estejamos falando de um preconceito. Eu não tenho nenhum racional sobre isso. Então, o preconceito, eu quero dizer para as senhoras e senhores que talvez nós tenhamos um grande problema. Porque eu temo em dizer que, se não todos, boa parte de nós, em algum momento de nossa vida, temos algum tipo de preconceito. Sabe quando você começa o ano letivo, você mudou de turma, você está lá, mudou de ano, e está todo empolgado, esperamos que isso aconteça já no próximo semestre, ou no ano que vem, passando a pandemia, e a gente está lá, está todo mundo de volta, e você convivendo com seus amigos, aí chega um aluno novo. O aluno novo é o Wellington. E o Wellington, quando era um aluno novo, ele não falava com todo mundo na sala de aula. Ele chegava quietão. Hoje, o Wellington é isso que os senhores estão vendo. Parecendo o tio Phil. Mas antigamente o Wellington não era isso. O Wellington era quietão. Eu estou ouvindo a risada, viu? Eu vi que vocês viram aí. Eu sei que vocês viram. Eu vi que vocês viram. O Wellington era quietão. E aí, quando o Wellington chega quietão na sala de aula, as pessoas falam, esse deve ser metido. Esse deve ser entojado. Um termo velho, né? Entojado é um termo velho. Esse não deve ser da hora. Esse daí tá aí, quietão. Não quer se misturar com ninguém. Mas o Wellington, ao contrário do que todos presumiam, o Wellington era tímido. E veja, naquele momento, as pessoas não disseram, mas pensaram, um conceito que não era real. Isso é o famoso preconceito. Mas digamos que alguém tenha saído de si, ido lá e falado com o Wellington, falando, ô metido, fala comigo. Como eu vi que você não fala comigo, viu, seu metido? Ninguém vai falar com você agora, então você não vai participar do meu grupo. Viu? Neste exato momento, quando o preconceito sai de dentro de mim e ele se transforma em palavra, em atitude, em comportamento que vise deixar que as pessoas estejam à parte da minha convivência, eu estou falando que eu estou, de alguma maneira, discriminando alguém. Então, a discriminação é a explicitação de um preconceito. Quando o preconceito saiu de mim, porque as pessoas resguardam preconceito, elas não dizem. Ela pode sorrir para você. Você fala bom dia, ela fala bom dia. Você estende a mão, ela pega a mão meio sem jeito, assim, aquela mãozinha mais ou menos, mequetrefe. Né? Aquela mãozinha meio molinha, assim, né? Mas ela não diz nada. Mas quando ela explicita e transforma isso em ato, transforma em gesto, ela efetivou a discriminação. E por que eu falo sobre isso? Porque é muito comum que o racismo no Brasil seja confundido somente com o fenômeno da discriminação. E às vezes ele está escondido, às vezes ele está no preconceito e às vezes ele está em outros lugares. Lembra que eu disse que existem algumas técnicas, alguns disfarces que no Brasil, desde a fundação, ajudam a disfarçar e camuflar o racismo?
Eu vou falar um conceito rápido agora, quero que os senhores e senhoras guardem, que é o racismo. Ele não é de hoje, como nós já dissemos. O racismo no Brasil, existe um racismo que surgiu junto com a fundação da nova estrutura social a partir da chegada dos colonizadores ou invasores, de acordo com cada percepção, portugueses no Brasil. Existiam povos nativos, e a partir do momento que os outros povos começaram a chegar aqui, este racismo de fundação, né, esse racismo que nós chamamos de racismo inaugural, começa a se instituir no nosso solo. Então eu quero que os senhores e senhoras guardem esse conceito para que seja posteriormente pesquisado, que é o racismo inaugural. O racismo inaugural, ele é a base do que hoje os senhores e senhoras já devem ter ouvido falar, do racismo estrutural. Significa que a estrutura da nossa sociedade, assim como eu descrevi nas questões de preconceito, de discriminação, muitas vezes a situação não é clara e explícita, não é para fora, mas ele está lá dentro. É como antigamente as pessoas falavam, existe vento? Existe. Você vê o vento? Não. Mas ele está lá. Para os que são mais religiosos, talvez não tenham visto a divindade, não tenham visto Deus, mas você diz que você crê em Deus. Deus está lá. A divindade em que você crê está lá, mesmo que você não a veja fisicamente. Eu posso dizer que, para além da crença, o racismo é algo que também muitas vezes não está claro e não é visível aos nossos olhos. Vejamos algumas das técnicas usadas no Brasil para esconder racismo. A primeira delas, senhoras e senhores, é negá-lo. No Brasil, não existe racismo. O Brasil é a pátria da democracia racial. Todos convivemos em harmonia, todos somos irmãos, brancos, negros, amarelos, indígenas, todos somos muito felizes nesse Brasil, e quem quiser vir para cá pode vir. Porque nós estamos com as portas abertas e não há problema racial no Brasil. Esta, senhoras e senhores, é uma teoria furada, porque é uma maneira de negar que existe. Parece aquelas capas bonitas de livros evangélicos que nós temos, né, que tem um leão, a girafa, Jesus Cristo, os homens e mulheres de bem andando no campo verde. Eu gostaria muito, menos com a parte do leão, que eu tenho medo. Acho que eu sou gordinho, acho que ele gostaria de comer algo com mais substância. Então eu temeria pela minha saúde, pela minha sobrevivência. Então, brincadeira à parte, é um mito de uma democracia racial que não se realizou. Então, uma das maneiras dizendo assim, não existe racismo. As pessoas inventam cada coisa, né? Hoje, inclusive, existiu uma fala de um determinado senhor que é descendente de Dom Pedro II, né? De Dom Pedro I, II, né? Falando exatamente isso. Pesquisem isso, uma fala de hoje, atual. Não existe racismo no Brasil. Um senhor de pele branca, bem nascido, com uma história de império, né, no seu passado, me sai com essa pérola em pleno dia 17 de junho de 2020. Veja, é uma das circunstâncias negar. A outra é esconder. Olha, já teve até esse negócio, já teve lá na questão da escravidão, mas agora não tem mais. Veja, eu até tenho um amigo negro, eu até tenho uma namorada negra, eu até tenho uma empregada negra. E aí eu posso dizer para as senhoras e senhores que essa segunda técnica, que é esconder, eu já fui usado para isso. Existe uma dentro dessa técnica, e eu gostaria que os senhores anotassem esse nome desse termo que eu vou dizer. Existe uma técnica que ajuda a tentar esconder o racismo quando ele ocorre, que é a tokenização. Você transforma um único indivíduo negro ou de outra etnia como referência para que as pessoas não digam que você é racista. Me desculpem a forma de dizer vocês, mas uma maneira de trazermos para dentro essa questão. Quando eu digo, eu conheço o professor Wellington, ele veio aqui fazer o Tô no Rumo, ele é meu amigo,
Eu chamo ele de tio Phil. Ele é um cara legal. Eu até convivo com ele. Quando eu uso, eu até convivo com ele. Eu até o abracei. Eu até tirei foto com ele. Mas eu sei que, no fundo, eu não tenho mais ninguém em minha convivência. Eu sei que talvez não tenha sido por minha escolha. E eu sei que também, talvez, eu não queira tanto fazer aquilo. Talvez eu esteja utilizando apenas como um escudo para me defender de uma acusação de racismo. Esta é uma técnica chamada tokenização. Pesquisem mais sobre isso, vale a pena nós entendermos. Porque quando eu falo, olha, aqui não tem preconceito nessa turma, olha só, fulano. E aí todo mundo aponta para o único ou a única senhora, ou garota, ou jovem negro que está na sala de aula, e eu também já passei por isso. Porque vindo de escola pública, e falo um pouco aqui, um parênteses sobre a minha história, vim de escola pública, graças ao esforço dos meus pais, um pintor de paredes e uma grande, hoje chamada secretária do lar, mas também chamada de empregada doméstica. Graças a eles eu tive todo o empenho para que eu me formasse nas escolas públicas de São Paulo, fazendo ensino técnico no ensino médio e depois tendo acesso, graças a muito esforço e muita sola de sapato, à Universidade de São Paulo, fazendo o vestibular que certamente muitos dos senhores e senhoras farão muito em breve e que com certeza nós temos aqui a nossa torcida para que tenha um grande sucesso. E muitas vezes, quando eu estava na faculdade, porque eu tive a oportunidade de cursar mais de uma e me pós-graduar, muitas vezes eu era a única pessoa negra naquele ambiente. E uma das maneiras de esconder que eu não tinha, assim como eu tive acesso e condições, através de muito esforço, muitos outros irmãos meus, negros e negras, não tiveram a mesma condição de chegar lá. Rapidamente, os dedos eram apontados para mim para dizer, mas o Wellington chegou. Por que os outros não chegaram? E aí existe uma terceira técnica envolvida nisso, que é minimizar o racismo. E se minimiza o racismo, e uma das técnicas grandes que se usa para minimizar o racismo é a teoria meritocrática. Olha que maravilha! Você chegou onde chegou, Wellington, pelo seu único e exclusivo mérito. Parabéns, você vai ganhar uma medalha no seu peito. E você vai ganhar um show de fogo, sei lá como se faz isso hoje. Parece final de Big Brother, que o cara vem cantando com a banda e joga florzinha em cima, e aquele papelzinho picado da hora. No meu caso, não é bom, porque eu tenho rinite, eu espirro pra caramba. É um horror. Mas veja, esta é uma técnica quando você minimiza o processo. Outra forma de minimizar é quando você diz assim, Wellington, para de falar sobre racismo no Brasil, porque isso é um mimimi. Quando você minimiza a dor do outro, uma dor que você não sente, a gente naturaliza a perversão. E quando eu naturalizo a perversão, eu chamo o outro de vitimista e falo que ele está sendo um resmunguento, um mimizento, né? Ou então, quando eu falo que eu, mesmo tendo a oportunidade, graças a outros esforços, ao sair da área de educação e ir para o mundo corporativo, de ter chegado em cadeiras bem importantes no mundo corporativo, no mundo como executivo, em multinacionais americanas, de algumas vezes ter sido maltratado ou discriminado quando uma pessoa que não me conhecia apenas pelo telefone, disse assim, eu vou até aí para te conhecer e fazemos uma reunião. Ele falou, vem até o escritório. E ela chegou à recepção, falou com a recepcionista ligou no meu ramal e falou, senhor Wellington, fulano de tal empresa estará aqui para sua reunião. E ela veio até mim. Mas entrando na área, existiam várias pessoas na área, eu o único negro na área, ela passou direto por mim e foi até uma outra pessoa. Porque de maneira alguma eu poderia ser uma pessoa que liderava naquele momento 500 funcionários, com um faturamento de alguns milhões de dólares. Mas quando alguém diz isso,
rapidamente alguém vai dizer para você, olha, é só um caso isolado. Dizer para você que só é um caso isolado é uma estratégia para invisibilizar a questão do racismo. Porque não existiria nenhuma possibilidade, se eu fosse de outra etnia, que ela passasse pela mesa, porque a minha mesa era maior, o meu computador estava ali adequado, meu telefone, eu estava de terno e gravata, posicionado como chefe da área. E os demais funcionários em seus postos de trabalho. Não existia nenhuma outra possibilidade se eu estivesse com uma outra cor de pele, que ela tivesse passado direto para mim. Mas, Wellington, você utiliza seus casos pessoais para exemplificar. Não, utilizo apenas para esclarecer essas técnicas. Porque elas surgem no racismo inaugural e são depois descritas em livros como um grande livro de referência que os senhores e senhoras terão a oportunidade de ler, se já não leram, que é Casa Grande e Senzala, de um grande autor e conhecido, Gilberto Freire, no qual ele prossegue com alguns estereótipos dizendo que o negro é meio indolente, é uma etnia que gosta de dar um jeitinho, ele traz uma certa flexibilidade moral, ou seja, acaba fazendo uma reprodução científica, pseudocientífica, dentro de um texto acadêmico respeitado. E aí acaba estimulando esse silenciamento sobre o racismo. Existem várias questões que nós podemos dizer, mas existe um quarto item, e eu falei sobre negar o racismo, eu falei sobre esconder o racismo, eu falei sobre minimizar o racismo, e eu não falei sobre a última técnica que é super importante, que é atacar o racismo. Ataque. Quando você não quer que algo venha à tona, você pega um porrete e bate na cabeça dele. Então toda vez que alguém se levanta e fala, olha, eu sofri racismo aqui. Não, você está equivocado. Psst. Alguém vai lá e bate na cabeça. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Por quê? Vou dizer de várias maneiras. Às vezes, em determinado ambiente, eu vou falar agora também de ambientes de trabalho, que é a área em que eu pesquiso mais. Hoje saiu uma pesquisa do Instituto Locomotiva, pesquisem isso, o Instituto Locomotiva fez uma pesquisa sobre a percepção do racismo na sociedade brasileira. Vale a pena que vocês tenham acesso, inclusive fizeram uma matéria hoje em um jornal da SPTV, falando sobre isso. Eu fiz uma pequena gravação, mas eu não consigo enviar para vocês agora, mas seria bem interessante, eu até consigo, não consigo, não consigo, devido ao horário, né? Nós temos até um prazo aqui para poder encerrar minha fala, porque existem outras falas para serem feitas posteriores a mim, muito importantes, muito interessantes, seguramente quero ouvir a professora Márcia Leão, com certeza. Então, para abreviar, eu não vou exibir esse vídeo, mas pesquisem. O Instituto Locomotiva fez uma pesquisa sobre a percepção do racismo e sobre várias questões, inclusive dizendo, você entende que uma pessoa negra tem mais ou menos possibilidade de se colocar no mercado de trabalho? Você entende que uma pessoa negra tem mais ou menos possibilidade de ser agredida, de sofrer algum tipo de violência? Pergunta feita para milhares de pessoas. Você entende que as pessoas negras têm mais ou menos possibilidade de acesso a universidades e ensino de qualidade? Muitas vezes, quando esse tipo de pesquisa é veiculada, uma pesquisa séria veiculada, existe uma onda de ataque a esse tipo de percepção. Então, uma das outras técnicas é atacar o racismo. É atacar quem fala de racismo. Não por acaso. E eu vou agora pesar um pouco no tom, porque vocês já me conhecem. Não por acaso, no nosso país, uma mulher negra brasileira foi morta a tiros no Rio de Janeiro. Não por acaso. Dentro dessa pauta, vários casos nesta semana de racismo fotografado e filmado estão à tona nos jornais, inclusive, infelizmente, sofrendo violência policial. Não por acaso, vários ativistas dessa causa são perseguidos, têm suas casas pichadas,
Porque esta onda de ataque, ela existe. Porque quando você fala sobre algo que incomoda, isso existe. Indo para o encerramento da minha fala, para que eu não me estenda mais, eu não fale mais bobagens do que habitualmente eu já falo, eu quero dar para os senhoras e senhores a minha referência neste momento de literatura bacana que a gente pode usar, seguir e de algumas atitudes que nós, enquanto seres da nossa sociedade, podemos utilizar como ferramentas para nos instruirmos, porque todos nós aqui nessa sala acreditamos que o conhecimento é poderoso. Quem conhece tem poder. Conhecimento é poder, e esta frase não é minha. Ela foi reproduzida por diversos pensadores de várias etnias, de formas diferentes, dentre eles Sigmund Freud, o pai da psicanálise. Conhecimento é poder. Mas principalmente, senhoras e senhores, autoconhecimento também é poder. Quando a gente pesquisa dentro da gente, se por acaso eu não tenho pensamentos, sentimentos ou atitudes que me façam ser preconceituosos, discriminadores ou racistas, eu estou me tornando uma pessoa melhor. Quando eu busco este tipo de autoconhecimento e autopercepção. Como é que a gente faz isso? Iluminando a mente. E eu acredito. E aí eu vou para o campo da crença. Porque o conhecimento me salvou de um destino que já estava traçado para um rapazinho pretinho, nascido no Imirim, em São Paulo, morador da favela do Jardim Maninos, irmão de mais 3 meninas lindas, filho da dona Conceição e do seu Adilson, neto de um homem que se alfabetizou aos 60 anos. O meu destino estava traçado. E o conhecimento mudou minha vida. Então eu quero dizer a vocês que existem alguns tópicos e alguns livros que eu recomendo aos senhores. Primeiro, Manual Antirracista, de Jamila Ribeiro. É um livro que hoje eu tenho a felicidade de anunciar nessa sala com 58 pessoas, que é o livro mais vendido no Brasil. Hoje foi declarado. Eu gostaria que nós dessemos uma salva de palmas. Eu estou aqui aplaudindo uma mulher negra brasileira, filósofa, professora, que encabeça uma intelectualidade relevante. Não é uma figurinha fácil, é uma figurinha muito importante. E ela tem uma coleção, chefiou uma coleção chamada Feminismos Plurais, dos quais eu extraí alguns livros importantes para que os senhores obtenham. Racismo Estrutural, professor Dr. Silvio Almeida, estará na próxima segunda-feira no programa Roda Viva da TV Cultura. Racismo Estrutural, professor Dr. Silvio Almeida. Este é um tema interessantíssimo. O outro pelo qual eu tenho adoração pessoal e admiração pessoal, fui apresentado a ele há 2 anos e fiquei parado na frente, como uma estátua, parecendo uma tiete, né? É complicado porque eu tenho admiração acadêmica pelas pessoas, e aí quando fui apresentado a ele pela também professora, arquiteta urbanista Joyce Bert, e ela me apresentou o professor Werner, a professora Dilson, e eu parado na frente dele, parecendo, né? Imagina eu, né, com essa carinha redonda, parado sem saber o que dizer. Eu sou admirador do professor Adilson José Moreira, também advogado, doutor Adilson José Moreira, um professor da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Tá? Autor do livro Racismo Recreativo. E eu faço um pequeno parênteses de concluir que o racismo recreativo é uma das formas mais cruéis do racismo no nosso país. Sabe o que é racismo recreativo? É quando o nosso colega entra na sala e eu falo, e aí, urubu? Ou então eu uso algum tipo de comparação com alguma coisa preta. Bola preta, né? Azeitona. Vai dizer que os senhores já não deram apelido para alguém. Chegou uma época da minha vida, eu tive 80 apelidos na escola, dos quais metade eram de cunho racista. Alguns deles citavam algum tipo de símio. De orangotango a mico, eu já fui quase tudo. O racismo recreativo é aquele que ameniza o tom. É só uma piada. Vem cá, meu querido amiguinho, pretinho. Pretinha.
O racismo recreativo se diverte e normaliza a agressão. Cuidado com ele. Se eu fosse senhores e senhoras, começaria por aí. Ah, mas o Wellington, o mundo ficou perigoso porque parece que agora é tudo politicamente correto e eu digo para os senhores que não é bem por aí. Qualquer pessoa com um pouco mais de 2 neurônios sabe que o que nós estamos falando é correto. Racismo recreativo, professor Adilson José Moreira. Racismo religioso. Uma das expressões mais impressionantes do racismo em solo brasileiro é dizer que tudo que se toca tambor é macumba. Depois, seguramente, professora Márcia Leão, se me permite, tem uma vivência, eu fiquei bastante impressionado com a sua história e vivência, tem uma vivência em solo africano e terá condições de dizer para nós como é a relação cultural na Guiné-Bissau, por exemplo, com a sua prática cultural e seus tambores. Seguramente ela é brilhante e eu adoro o tema que ela vai falar. E veja só, eu tenho amigos no hip hop também, e a gente vê que esse racismo ele é transportado para várias instituições. E aí, tudo que se toca tambor é negado. O ritual afro-brasileiro, que os deuses africanos vieram para cá, com um elemento escravizado, ele não podia conservar nem a sua fé. E hoje um terreiro de candomblé, de umbanda, de qualquer ramificação, não pode tocar porque aquilo é apedrejado. E isso se transportou, senhoras e senhores, para o funk que vocês seguramente gostam. Porque o funk, essa batida do essa batida do funk, eu não deveria dizer, mas ela bebe na fonte rítmica africana, afro-brasileira, em um toque chamado Congo de Ouro. Mas, assim como o samba inicialmente, o funk também hoje é discriminado, porque ele também é coisa de preto. O funk, o samba, o jazz norte-americano, todos foram discriminados, todos foram discriminados. A lambada, mas são danças sensuais. Eu particularmente, eu não gosto de funk. Talvez porque eu seja meio gordinho, desajeitado para dançar, eu acho que não está rolando. Mas eu entendo que é um fenômeno de massas da cultura negra brasileira. E assim como o samba foi, assim como o lundu foi, assim como o chorinho foi, o funk também é discriminado. E isso faz parte de uma origem de racismo religioso. Nessa coleção Feminismos Plurais existe um livro chamado Racismo Religioso, do professor doutor Sidney Barreto Nogueira. Professor doutor Sidney Barreto Nogueira também é babalorixá de candomblé. Porque as pessoas olham para essas religiões e acham que só veem pessoas incultas, o que é, em si, prova do próprio racismo. Existe uma questão que é tangente a isso, que é o próprio empoderamento. Hoje tão falado, e eu já citei algumas vezes aqui, mas vou citar novamente na mesma coleção, o livro Que é Empoderamento, da professora arquiteta urbanista Joyce Bert. Excelente escritora. Eu quero convidar os senhores para que, se eu posso deixar uma palavra para vocês, que nesse meu último minuto façam uma reflexão se ajuda muito nesse momento em que nós temos aquele fenômeno difícil de conviver, que foi a morte do George Floyd nos Estados Unidos, que tem todo aquele movimento mundial acontecendo. Eu gostaria de convidá-los a uma reflexão de por que a sociedade norte-americana se levanta, não pela morte de um, mas pela morte de várias pessoas, e nós aqui não nos levantamos. E eu não estou aqui incitando ninguém a cometer agressões, eu estou apenas dizendo que nós não levantamos a nossa voz para reclamar das agressões que são feitas no nosso país contra pessoas de várias etnias, inclusive as etnias indígenas, que sofrem muito no nosso país, que sofrem com racismo também, mas muito fortemente o racismo que os negros sofrem. Eu convido os senhores a refletirem por que a gente não se levanta. Eu convido os senhores a também refletir quantos médicos negros já o atenderam na sua vida. Eu sei que muitos professores e professoras, assim como eu, já deram aulas brilhantes para os senhores, menos
eu que eu sou assim, essa figura meio tosquinha, mas eu tenho professoras aqui nesta sala que certamente deram aulas brilhantes para as senhoras e senhores. Mas por que nós temos tantos professores e não temos tantos dentistas negros e negras? Por que nós não temos tantos médicos e médicas negras? Mas o mecânico que arruma o seu carro, muitas vezes o é. Porque quantos advogados e advogadas negras os senhores e senhoras conhecem? Assim como conheço o Dr. Márcio, Dr. Edio Silva Júnior, que foi secretário de Justiça do Estado de São Paulo. Conheço o Dr. Márcio Santos, que hoje, inclusive, tem uma matéria no SPTV falando de uma causa linda que ele defendeu contra uma igreja católica que maltratou uma funcionária, a chamando de macumbeira. Eu tenho, se os senhores quiserem, inclusive a sentença, e eu posso transmitir aos senhores, porque já é pública. Depois que ela é publicada, ela é fato público, nós podemos transmitir. Por que que nós não temos juízes negros? E o último juiz no Superior Tribunal Federal foi Joaquim Barbosa. Porque quanto mais se sobe na escala social, menos negros você vê. E essas perguntas eu faço aos senhores e senhoras com o máximo de respeito pela sua história, pela sua formação. E se eu posso deixar uma palavra para vocês, é a minha palavra de que a palavra tem força, o conhecimento tem poder. E muitas das palavras que nós proferimos para os nossos iguais ou semelhantes podem machucá-los. Cuidado com as terminologias, quando a gente fala assim, o professor Wellington é um preto de alma branca. Ou você está brigando e fala assim, não vem falar comigo porque eu não sou tuas nega. Ou você fala para a moça que está agora fazendo uma transição capilar bacana, ficando com aquele black power poderoso, e você fala, olha, você tem uma beleza exótica. Exótico, para mim, é o pavão da Patagônia. Mulher negra não é exótica, ela é bonita. Mulher branca é bonita, mulher indígena é bonita, e assim vamos adiante. Quando você vê uma negra de pele mais clara, não a chame de mulata, porque mulata vem do termo mula e você a está ofendendo. Também não a chame de morena, porque morena remete à invasão da Península Ibérica pelos mouros, e a palavra moureno é uma ofensa na sua etimologia, na sua raiz. Dizer que o cabelo é ruim, né, professor? Exatamente. Seu cabelo é ruim. Ou fazer como a Bombril do Brasil fez hoje. Relançou uma marca chamada Crespinha. A marca de uma esponja de aço chamada Crespinha. Uma marca, uma empresa com 70 anos, fazendo uma idiotice dessas, em pleno 2020. E eu acabo de ler, antes de entrar nessa conversa, uma nota que eles foram, obviamente, obrigados a lançar, porque algumas vozes se levantaram, porque agora a moda é nota de repúdio. E eles fizeram uma nota dizendo que vão tirar a propaganda do ar e a marca. Porque quando você diz que o cabelo é ruim, o que ele fez de mal para você? Esse cabelo não matou ninguém ainda. No meu caso, bem pouco cabelo há de se observar de passagem. Né? Ou quando você diz assim, o professor não pode denegrir o outro porque denegrir é tornar negro. Por que que as coisas ruins têm que ser negras? Ou eu digo, não, mas eu não sou racista porque eu tenho um pé na cozinha. E é quem que diz que negro tem que ser serviçal de cozinha? Ou o pé na senzala? Ou aquelas coisas mais pesadas? Quando a pessoa diz, já disse para mim, que eu, quando entrei numa outra empresa, um chefe de uma área disse, Wellington, quando você entrou aqui, eu tive uma má impressão de você, eu nunca tinha falado com você, mas eu tinha uma má impressão. Você, eu olhando assim, eu olhei você lá na sua área, eu aqui na minha, e ele era um gerente, eu era um supervisor. E ele disse para mim que eu tinha identificar em mim nenhum trejeito de bandido, eu não estava armado, eu não estava usando aquelas toucas que escondem o rosto, eu não estava pedindo para ele me passar nada que eu ia levar de assalto, mas ele me disse isso dentro de uma empresa. E ele ainda me disse, tentando amenizar o gesto, Wellington, quando você abriu a boca,
e começou a falar, eu me impressionei e essa imagem se desfez, porque eu fiquei muito surpreso com a sua capacidade de comunicação. Eu fui atacado 2 vezes, porque quieto eu era bandido e falante eu jamais seria alguém dessa capacidade de comunicação. Eu quero deixar para os senhores e senhoras que as palavras têm força. E eu espero que o conhecimento que vocês angariarem durante a vida sirvam para enobrecer o seu caminho e ajudar a sociedade a se tornar uma sociedade mais justa, com mais equidade, se ainda não é possível ter mais igualdade. Eu peço a licença das senhoras e senhores pelo tempo que tomei dos seus ouvidos e olhos atentos e quero mais uma vez agradecer por estes mesmos olhos e ouvidos atentos das senhoras e senhores para este humilde professor que vos fala. Eu passo a palavra às senhoras e agradeço a oportunidade desta fala nessa noite. Muitíssimo obrigado.